Oi, gente, chegamos no módulo aqui de como comprar e vender na Light Finance, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Operar na Light Finance ele é muito simples, é muito intuitivo e a gente vai entender um pouquinho agora como que funciona para a gente colocar uma ordem de operação e o significado de cada campo, né? Eu vou estar aqui passando o slide e vou estar entrando no software também. Primeiramente a gente vai estar no Light Finance Web, mas isso pode ser replicado mesmo no aplicativo do celular da Light Finance. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou estar escolhendo um ativo para estar operando, né? E depois que eu escolher esse ativo, vai abrir para mim a tela de operação. E ali eu vou ter o botão de comprar, se eu acredito que o preço vai subir, o botão de vender, se eu acredito que o preço vai cair. E existem duas maneiras: existe o entrar agora e entrar a preço, que eu vou mostrar para vocês. Então, como que funciona? Abrir aqui no caso o site da Light Finance, tem também aplicativo para o celular, vai ser quase a mesma coisa. Você consegue, tudo que a gente estiver aprendendo aqui vai ter como replicar no celular também. Então, eu estou aqui, no caso, eu escolhi o ativo, né? Eu escolhi do Forex, uma moeda que é o SDJPY. E beleza, estou aqui. Como que eu faço para entrar comprado ou entrar vendido numa operação? Primeiro de tudo, o que é entrar comprado? É quando eu clico em comprar, quando eu acredito que esse ativo vai subir. E quando eu acredito que esse ativo vai descer, na minha análise, eu vou clicar em vender. Então esse é o primeiro de tudo, está lá na apostila, vocês revisem. Tudo isso vai estar muito detalhado na apostila, mas eu resolvi fazer aqui em vídeo para vocês estarem acompanhando também. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então vocês vão conseguir enxergar logo aqui no começo que vai estar aqui, ó, operação aberta. Então isso é quando a gente vai abrir uma operação e vai estar escrito agora, certo? E vai estar escrito a preço aqui do lado. Então vou pôr aqui o agora. Quando eu defino o agora, o que ele faz? Ele vai pegar e vai montar a minha entrada, seja comprado ou vendido, ele vai pegar agora, ele vai pegar o preço de agora. O preço de agora, o iene está valendo, o dólar perante o iene, vale 143 ienes. Então, se eu for entrar numa operação agora, acreditando que essa operação vai, que essa moeda vai se valorizar, que ela vai subir, então se eu clicar aqui em comprar, eu vou estar entrando agora, neste momento que é o que ela está valendo. Porém, existe uma outra maneira de eu executar essa operação. Eu posso vir aqui a preço. A preço eu defino, por exemplo, ó, aqui 143, 140. Eu posso colocar 143,140. Quando esse preço bater nesse valor, ele vai entrar comprado. Então eu já deixo posicionado. Isso é muito interessante. Mais para frente a gente vai utilizar isso daí, mas pelo momento vamos aqui entender como que é o funcionamento, né? Os fundamentos. Então eu tenho agora e a preço. Se você for entrar agora no mercado, no valor que está acreditando na queda ou na alta, compra ou venda agora, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre isso daí, olha na apostila, me manda uma mensagem. Então aqui eu vou ter todas as ferramentas para eu estar executando minha operação. E a gente vai passar por cada uma delas aqui. Você já se perguntou como que a corretora ganha dinheiro? É o seguinte, ela cobra uma taxa em cima de cada operação que a gente faz. E essa taxa é chamada de spread. Se a gente for usar o termo técnico, spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo. E é como a corretora ganha dinheiro em cada trade, uma taxa embutida por operação. E eu vou mostrar para vocês o exemplo agora. Ok, então vou aqui abrir aqui um gráfico. Então, beleza. Como a gente estava falando, o spread ele é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. E aonde que está isso? Vai estar aqui, ó. Tá vendo esse vermelho e esse verde? Esse 143.221, 143.231, essa diferença de 10 é a taxa da corretora, é o spread. Então você pode visualizar aqui nessa lateral, aqui é onde vai ter o valor, né, da moeda, ou você pode olhar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó, venda.
143.241 ou compra 143.254. Fica variando esse preço. Mas basicamente a gente consegue visualizar que a taxa da corretora ela é equivalente a 10. É 0,010. Isso significa que se a gente comprar agora, a gente vai pagar 143.250. E se a gente quiser vender, a gente vai receber 143.240. A gente vai ficar 10 negativo, a gente vai estar perdendo 10. Né? E esses 10 que a gente vai estar perdendo, ele significa um pip. Que eu vou explicar para vocês o que são pips aqui mais para frente. Então, só para a gente finalizar a parte do spread, a gente tem uma dica muito legal. Quanto menor o spread, é melhor para a gente, porque a gente paga menos taxa. E quanto maior tiver o spread, significa o seguinte, que está sem liquidez o mercado, que não tem muita gente negociando. Então, quando não tem volume de mercado de negociação, geralmente as corretoras elevam o spread, ele fica mais caro. Então, por esse motivo, a gente tenta evitar quando o spread é muito alto, porque ao entrar numa operação, a gente tem que vencer primeiro o spread, né, pagar a taxa da corretora, para depois a gente conseguir efetuar o nosso lucro. Tá? E quando a gente entra numa operação, a gente entra para ganhar, logicamente. Porém, pode acontecer da gente fazer uma entrada errada e acabar perdendo. E aí, como que fica? Nesse caso, além de perder o valor que a gente definiu ali, o máximo que a gente poderia perder, ainda vai ser cobrado por cima esse spread, essa taxa. Então a gente tem que ficar muito atento a isso para não estar perdendo dinheiro, né? Chegamos aqui em volume de operação em lote. O que significa isso? O que é esse lote? Ele representa o tamanho da nossa entrada no mercado. Né? Ele vai definir o quanto a gente vai ganhar ou perder por ponto. Lembrando que o mercado ele tem a pontuação e ele vai subindo ou descendo através dos pontos. Então aqui eu posso definir que o microlote é 0,01 e ele equivale a 10 centavos por ponto. Então, se eu acertar a minha análise, cada ponto que estiver subindo eu estou lucrando 10 centavos. Cada ponto que estiver descendo, se minha análise estiver errada, eu vou estar perdendo 10 centavos por ponto. E assim para todos eles. A gente tem o mini lote, que seria 0,10, que daria $1 por ponto. A gente tem o lote padrão, que seria 1,00, seria $10 por ponto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não entrar muito pesado, né? No começo, agora, eu recomendo entrar só com microlote, porque a gente está estudando, está entendendo como funciona. Então, o volume ele representa o tamanho da nossa entrada no mercado e ele vai definir o quanto a gente vai ganhar ou perder por ponto. Vou exemplificar melhor agora aqui na nossa tela. Vou exemplificar aqui. Então, seguinte, operação aberta, o preço de agora, vamos colocar aqui 0,01, significa que cada ponto equivale a 10 centavos de dólar. Se eu definir que a minha entrada no mercado vai ser 0,10, eu estou falando para o mercado que cada ponto equivale a $1. Se eu definir entrar com 1,00, eu estou falando para o mercado que a cada ponto que o mercado se movimentar, eu estarei entrando com $10. Né? Então, basicamente, se eu for analisar, aqui 89 para 98 seria o meu spread. E se eu entrar com 0,10, 0,1, a taxa da corretora será de 10 centavos. Se eu entrar com 0,10, que é $1 por ponto, a taxa da corretora vai ser $1. Se eu entrar com 1,00, a taxa da corretora vai ser $10. Então, quanto maior a minha mão, quanto maior eu entro ali, maior a taxa da corretora também, tá bom? Então, vamos por aqui um exemplo. Vou fazer uma compra aqui, ó. Entrei com 10 centavos. Então, aqui ele já me mostra uma variação do preço. Isso aqui é a taxa da corretora aqui embaixo, ó. Então, tá diminuindo. Eu entrei comprado, acreditando que o mercado fosse subir. Então, aqui ele já pagou a taxa da corretora. Agora, se ele subir daqui para frente,
aí vai ser o meu lucro, entendeu? Para não ficar travando a aula aqui, demorando muito, eu vou encerrar agora. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, que é o seguinte: a cada ponto, aqui a gente vai ter os pontos que o mercado se move, ele vai ter esse valor que a gente definiu de lucro ou de perda, tá bom? Por que que importa, né, a gente saber isso daqui? Porque a gente tem que saber quanto que a gente vai entrar no mercado, né? E quanto que a gente se permite perder, a gente vai entender daqui a pouquinho. Aqui a gente vai colocar o nosso lucro e a nossa perda, né? Quanto que a gente se permite. Mas por enquanto que eu preciso que vocês entendam é isso daqui: volume de operação em lote. Quanto que eu vou entrar no mercado? 0,01, 10 centavos por ponto. 0,10, 1 dólar por ponto. 1,00, 10 dólares por ponto. E aí vocês que vão definir com quanto vocês vão entrar no mercado, tá bom? E estávamos falando dos pontos do mercado, né? E o que que são eles? Como que a gente chama eles, né? A gente chama eles de pips ou pip. O que que é o pip, né? Por definição, ele é a unidade que mede a variação do preço no gráfico, que a gente acabou de ver ali, né? Então, no caso do euro para o USD, um pip ele significa 0,001. Por exemplo, 1,1000 significa que se ele andar 1,1001, ele andou um pip, um ponto. No SDJP, que é o que a gente estava vendo agora há pouco, um pip significa 0,01. Ele significa o seguinte: se o ien estava 142,80 e foi para 142,81, ele andou um pip, um ponto no mercado, né? E o número 4 ali, na verdade, eu vou mostrar para vocês, mas aqui ele fala assim, o número 4 ele é 142 ienes, ponto 834. Por que que ele tem esse 4 aqui, né? Porque ele vai do 0 até o 9. E aí, quando ele chega no 9 e ele passa, aí ele muda isso daqui, ó, que seria de 83 para 84, entendeu? Então, a gente vai chamar esse 4 aqui, esse final, ele é um pipete, ele é um ponto fracionado, que é o seguinte, ele tem que mover 10 aqui para ele mudar um ponto do mercado, entendeu? Se aqui, ó, de 80 para 81, ele é um ponto, como que ele fez para ter essa mudança? É esse finalzinho aqui, ó. Aqui vai estar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando virar, aí beleza, virou aqui. Então, a gente chama esse daqui de pipete, né? Esse finalzinho são termos mais técnicos, mas 10 pipetes aqui no caso significa um pip. Então vamos aqui para o mercado para a gente ver a movimentação dos pontos. Vamos lá para o gráfico então. Então, o que é um pip? O pip é a unidade que mede a variação de preço no gráfico, né? Então a gente sabe aqui, ó, que ele fica aqui, a cada ponto fica aqui na lateral o preço, e a cada ponto que sobe seria um pip. Só que a gente tem que entender como que esse ponto se movimenta, como que ele sobe ou como que ele desce, né? Como que ele saiu de 143,09 para 143,10? É através dos pipettes. Os pipettes é essa última numeração aqui. É a última fração que a gente tem, né? Ó, vai ser esse último número aqui. Então, 143,091, depois ele 143,2, se o mercado estiver subindo, depois o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí ele vai virar para o 10. Só que o 10 não dá, senão esse número vai ficar muito extenso. Então, ele encaixa o número 0 e aí ele vai somar. Tem um a mais aqui, 9 com 1, 10, então ele vira 143,100. Então, esse último aqui é sempre o pipete, né? Agora, quando esse pipete vira, ele soma um ponto, aí fica assim, 143,09, 10 pipetes, 143,10. E assim por diante, 143,11, 12. Tudo vai depender se o mercado vai estar subindo ou descendo. Então essa movimentação vai depender dos pipetes. Então, passou de 10 pipetes para cima, ele vai somar mais um ponto, mais um pip. Para baixo no negativo, ele vai diminuir um pip. E a gente sabe que cada ponto aqui a gente definiu no volume de lote. No caso aqui eu estou com um microlote, 0,01
seria 10 centavos de dólar. Então, 143,09 para 143,10 é equivalente a 10 centavos de dólar. Se eu tivesse entrado com uma operação com um lote grande de $1, de 10 dólares por ponto, aqui seria 10 dólares, mas isso a gente viu no slide anterior, né? Então espero que tenha ficado claro para vocês o que é o PIP, né? O que são os pipettes, que é o ponto fracionado. E se vocês tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá na apostila que fica mais fácil a compreensão, né? Aqui no vídeo às vezes fala um pouquinho mais rápido, então dá uma olhada na apostila e se mesmo assim continuar com dúvida, pode estar me mandando mensagem para a gente estar tirando todas as dúvidas. Combinado? Chegamos no Take Profit e Stop Loss. O que é o Take Profit? Por que está em inglês? Aprender um pouquinho de inglês, galera, não tem jeito. Então, o Take Profit ele define o valor em que a operação será fechada com lucro, né? O Stop Loss ele vai definir o valor que a operação vai ser fechada com prejuízo. Isso aí ninguém gosta, mas acontece. E o movimento ele mostra quanto você pode ganhar ou perder em dólares e pips. Então, lá na apostila, eu deixei para vocês bem explicado, bem esmiuçado. Tem um print de cada contexto aqui do take profit, do stop loss, do movimento. Vou pedir para vocês que vocês olhem lá. Mas, para já ir adiantando, vamos lá para a tela para eu mostrar para vocês na prática como funciona. E aqui estamos, né? O que é take profit e stop loss? E aonde que eu acho eles? Seguinte, a gente vem aqui, operação aberta, se eu for entrar agora, eu escolho agora, se eu for dar preço, né, quando eu definir que vai entrar. Então, vou definir por agora, o meu lote eu vou entrar com 10 centavos de dólar, a cada ponto vai correr 10 centavos. Eu venho aqui em termos de encerramento de operação, ele vai me falar take profit. Então, take profit é o quanto eu quero ganhar, um lucro automático. É necessário eu colocar? Não, posso deixar sem lucro, infinito. Não quero. E stop loss? Stop loss é o meu freio de mão. Quanto eu me permito perder para entrar numa operação? Então, se a gente for fazer uma base 1 para 1, eu me permito ganhar $1 ou perder $1. Mas por que perder, André? Você fala tanto em perder, porque é o seguinte, quando a gente clica em comprar, a gente está esperando que o mercado ele vá subir. Só que olha aqui que interessante. Ó, se eu clicar em comprar e o mercado começa a descer, eu vou ficando negativo. Lembra? Eu coloquei 10 centavos aqui, cada ponto que ele desce eu estou perdendo 10 centavos. Quando ele chegar aqui em $1 negativo, ele encerra a minha operação. Eu tenho que saber onde parar. E ao contrário também. Se eu cliquei aqui em compra e esse mercado ele começa a subir e ele sobe 10 pontos, lembra que aqui ó, a gente entrou com 0,01 que seria 10 centavos. 10 centavos vezes 10 pontos daria $1. Então ele encerra a minha operação. Então eu já entro numa operação sabendo quanto eu quero ganhar e o quanto eu me permito perder, né? E aqui a gente chama de take profit, né, que é o lucro automático, ou stop loss. Na tradução seria a perda máxima, né? Quanto que a gente se permite perder? Aqui, ó, por enquanto a gente está perdendo menos 26 centavos de dólar, entendeu? E aqui não está dentro disso daqui a taxa da corretora, tá bom? Então, acho que take profit e stop loss. Take profit o quanto eu me permito lucrar, stop loss o quanto eu me permito perder. Posso vir aqui, ó, enquanto está rolando a operação e editar isso, tá? Posso colocar aqui, não, o mercado está subindo, então eu quero ganhar $2, 3, 4, 5, você que vai definir. Tudo isso daqui eu peço para vocês que vocês testem bastante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Não fiquem acanhados. Então a gente tem o take profit e o stop loss. Aí vem aqui, ó, posso editar. Não é porque eu defini aqui no começo que eu não posso mudar depois, ó. Tá bom?
Então vamos lá, o que é alavancagem? Alavancagem é um recurso que a corretora oferece para que você possa operar com valores maiores do que você tem na conta. Isso é maravilhoso. Suponhamos que você tem R$ 100 na conta. Vamos pôr em reais aqui. Mas você quer comprar algo que custa 10 mil. Então a corretora te empresta esse poder de compra. E isso é alavancagem. Como que funciona? Se você for fazer uma alavancagem de 1 para 100, a cada $1 que você tiver, você vai movimentar US$ 100 no mercado. Então, com uma conta de US$ 500, você pode movimentar até US$ 50.000. Isso é bem interessante, né? O lado bom é que a gente consegue potencializar nossas operações, a gente consegue potencializar nossos lucros, consegue mandar lá para cima os lucros. Qual que é o lado perigoso disso? O lado perigoso é que se você fizer uma análise errada, você está alavancado. Então, assim como você pode estar lucrando muito, se sua análise estiver certa, se sua análise estiver errada, você vai estar perdendo muito também. E se o mercado ele se move contra a gente e a gente está perdendo, a gente tem que lembrar que a gente, na nossa conta, a gente tem um limite, na nossa conta real ali. Suponhamos que a gente colocou US$ 500 na conta e a gente está alavancado, aí dá uma complicada se o mercado vai contra a nossa análise, né? Porque a gente está alavancado, então esses US$ 500 pode ir embora rapidinho. Então, se ele atinge esses US$ 500, ele vai dar um stop out na nossa conta, né? O que é isso? Isso é a corretora, como atingiu o nível, todo o valor que você tinha ali na sua conta, ele não deixa você ficar com saldo negativo devendo para a corretora. Ele vai lá e encerra a operação, né? Você vai ficar zerado, a sua conta você não vai ficar devendo para a corretora, mas você vai perder tudo que você tinha. Então, é, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se a gente perder nossa conta, a gente perde a confiança, a gente perde um monte de coisa, né? Pô, zerar a conta não é legal. E para isso a gente precisa ter um gerenciamento de risco. E a gente vai entender aqui como que funciona o gerenciamento de risco, a gente vai operar com gerenciamento de risco para que nunca chegue a acontecer isso. Espero que nunca aconteça isso com vocês. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Então, a gente vai operar de uma maneira que a gente use a alavancagem a nosso favor, mas não tão alavancado assim, a ponto de, né, perder a nossa conta. E então a alavancagem é uma ferramenta poderosa, mas ela deve ser usada com muito cuidado. Ela pode aumentar muito nossos lucros. Nossa, a gente pode ficar rico da noite para o dia, pode acontecer, como não? Mas também pode acabar com a nossa conta em segundos, né? Então a gente tem que entrar de uma maneira segura, com gerenciamento de risco, né? Usando sempre a consciência. Nunca, nunca esqueçam de entrar com stop loss. Sempre defina, sempre deixa um freio de mão. Qual que é o máximo que você se permite perder caso dê errado a sua análise, né? A gente chama de stop loss. O take profit é o máximo que você quer lucrar. Fez a sua análise ali, pô, me permito lucrar tanto. Legal. Mais para frente isso vai ficar mais fácil na cabeça de vocês, que a gente vai estar aplicando isso, vai estar treinando no dia a dia, mas por enquanto eu precisava passar essas informações para vocês, do que é a compra, do que é a venda, o que é o spread, o que é o volume, muito importante, por favor, decorem, estudem isso, o que é um PIP, né, são os pontos ali, e o que é um take profit, o que é um stop loss, são muitas palavras em inglês. Para quem está começando e é a primeira vez que está vendo isso daqui, eu sei que é difícil, que é complicado, por isso que eu quero que vocês olhem no PDF, quero que vocês anotem no caderno e decorem isso, que isso é muito importante para vocês. Então a gente viu também o que é a alavancagem, né? Interessante. E o stop out, a gente viu agora o que é o stop out, né? É o mecanismo que fecha as ordens quando a margem é totalmente consumida. É quando o dinheiro que a gente colocou ali na corretora, ele, quando a gente perde todo ele, né? A gente está lá alavancado e acabou fazendo caca e acaba perdendo tudo. Então a própria corretora ela encerra aquela operação quando você já não tem mais dinheiro na sua conta, né? Ele já seu stop pegou tudo ali.
E aqui ele está falando, então, sobre finalizar a ordem, clicar em comprar e vender, a gente viu isso, né? O gerenciamento, a gente usou a alavancagem, a gente viu como que funciona a alavancagem para usar com consciência, para proteger a conta. E a dica de ouro, sempre defina um take profit e um stop loss antes de entrar. Acho que isso é o básico, é o fundamental que a gente precisa ter em mente, né? A gente está entrando numa operação, quanto que eu quero lucrar? Eu quero lucrar $5, 50, 500, $5.000. Beleza. Só que lembra, esse mercado é de arriscar. E aí, quanto que você se permite arriscar para atingir esse valor que você quer do take profit? E aí a gente vai ter métodos, metodologias para utilizar, para saber como fazer isso. Né? A gente vai ter nosso gerenciamento de risco. Ah, vai ser 1 para 1. Eu vou arriscar $10, né? Se minha análise estiver errada, eu perco $10, 1 para 1, ou ganho $10, né? Ou 2 para 1. Se minha análise estiver errada, eu perco $10. E se eu tiver certo, eu ganho $20. 3 para 1. Se tiver errado, eu perco $1 ou ganho $3. Porque aí vai depender do volume, né, que você vai definir ali. Lembra do volume, não esquece, por favor. Então, tudo vai depender de como você vai definir, como que você se sente mais confortável em estar operando, né? Tudo isso a gente vai estar vendo nos módulos mais para frente. Então, voltando a repetir, por favor, que vocês não esqueçam, anota no caderno, compra e venda, compra agora, né? Comprar agora, vocês já sabem, só vai pegar ali já o valor de agora, né? Spread, que é a taxa da corretora, sempre fica ligado no spread para não ficar pagando taxa desnecessária. Por exemplo, sábado e domingo em criptomoedas é quando tem pouca volatilidade. Quando tem pouca volatilidade, poucas negociações, o que acontece? O spread das corretoras sobe. Então, se tiver muito alto o spread, não adianta a gente entrar, porque a gente vai só pagar a taxa para a corretora e não vai tirar o lucro para a gente, né? E o volume, aprende bem, decora o que são os volumes, né? 0,01 são 10 centavos, 0, 10, 0,10, $1, 1,00, $10, tudo isso por PIP, PIP ponto, né? Então, estuda bem, que isso daqui é o fundamental, é o que vocês precisam para saber bem, para estar evoluindo aqui nesse mercado, tá bom? Então, até o próximo módulo. Tchau!